Se esse vídeo apareceu para você, talvez você também se incomode com o tempo que passa nas redes sociais e gostaria de fazer alguma coisa sobre isso. Oiê, eu sou a Isa e hoje eu vou te contar um pouquinho de como aconteceu comigo e o que eu fiz que realmente me ajudou a diminuir o meu uso nas redes sociais. A gente poderia começar falando sobre como a ansiedade, falta de foco, falta de motivação, baixa autoestima por estar se comparando demais são apenas alguns dos sintomas que a gente experimenta quando passa tempo demais no celular. Só que essa é só a ponta do iceberg. Por trás tem muito mais coisa que acontece que você nem imagina. Como, por exemplo, o fato de que emoções negativas como raiva e indignação aumentam o engajamento. Então essas plataformas acabam dando preferência para te entregar esse tipo de conteúdo para que você passe ainda mais tempo nas redes sociais e assim gere ainda mais lucro para eles. E quem falou isso foi o Jaron Lanier. Espero estar falando o nome dele correto, eu vou colocar aqui para vocês. Mas ele é o autor do livro 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Ele trabalha diretamente com tecnologias, já trabalhou com engenheiros do Vale do Silício, né, que é onde muitas dessas plataformas são desenvolvidas. E, cara, se uma pessoa que é autoridade no assunto, né, das tecnologias está trazendo uma informação tão valiosa como essa, acho que vale a pena a gente pelo menos se questionar, trazer isso para o nosso senso crítico como um argumento muito válido do porquê a gente passa tanto tempo nas redes sociais. Porque com essa informação agora você sabe que além de ficar ansioso por estar sendo hiperestimulado com tanto conteúdo, tanta informação que você consome por lá, você também sabe que vários sintomas surgem porque é importante para essas plataformas, porque assim você passa ainda mais tempo nas redes sociais e gere ainda mais lucro. Cara, isso é tão problemático em tantos sentidos que eu acho que vale a pena a gente utilizar desse argumento para se questionar ainda mais sobre o tempo que a gente passa nessas redes, né, nas telas de um modo geral. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, para você utilizar como um argumento para fortalecer ainda mais o seu desejo de diminuir o tempo nessas plataformas, que é o FOMO, Fear of Missing Out, que em tradução livre é o medo de ficar de fora. Não é segredo que as redes são planejadas, desenhadas para que a gente passe ainda mais tempo por lá, porque é assim que elas conseguem gerar o lucro, né, com o nosso precioso tempo. E uma das formas que eles encontraram para fazer com que isso acontecesse é o feed infinito. Então hoje, se você entra em qualquer plataforma dessas, quanto mais você rola para baixo, mais novidades vão aparecendo e não chega realmente num final, né? No momento em que, não, essa publicação eu já vi, é isso, vou sair daqui dessa rede. Não, enquanto você continuar rolando, novas coisas, novidades vão continuar aparecendo para você. E isso é um problema, porque quanto mais tempo você passa por ali consumindo muitas novidades, você ativa partes do seu cérebro que encontram um prazer nessa novidade. Só que o problema é que quanto mais novidade a gente tem, mais novidade a gente quer. E nesses aplicativos, por mais que ele te induza a um estado de ansiedade, você vai conseguir consumir essas novidades, né? Só que quando você fecha os aplicativos e volta para a vida real, novidades não estão acontecendo o tempo todo. E isso acaba sendo responsável por fazer você sentir que você sempre deveria estar fazendo algo de diferente do que aquilo que você está fazendo no momento. Então, às vezes, sei lá, você está assistindo uma série, pô, não, deveria estar na rua com os meus amigos. Aí, às vezes, você está na rua com seus amigos, não, pô, deveria estar viajando. Enfim, isso acaba se tornando um ciclo vicioso que é sempre aquela coisa de, nossa, eu tô perdendo alguma coisa, né? Então eu deveria sempre estar num lugar diferente do que eu tô para não perder essa coisa que eu possivelmente tô perdendo. Não sei se fez sentido por aí, eu espero que sim. E é claro que comigo não foi diferente. Caso você não saiba, eu sou psicóloga e eu sou tagarela por natureza, então eu sempre gostei de falar sobre psicologia, compartilhar sobre principalmente algumas curiosidades lá no meu Instagram. E naturalmente eu percebia todos esses sintomas aí que a gente falou lá atrás, só que como o Instagram me ajudava a captar pacientes, né, me ajudava a trazer novos pacientes para os atendimentos clínicos, eu sempre tinha aquela sensação de que eu não podia sair de lá. E aí começou meio que uma briga interna para que eu conseguisse usar dessas plataformas, desses aplicativos, de uma forma mais saudável, talvez, né, para conseguir ainda assim compartilhar do meu conhecimento de uma forma que não me afetasse tão negativamente. Então, num primeiro momento, eu fiz o clássico, que eu acho que quase todo mundo acaba começando por aí quando vai tentar reduzir o seu tempo de tela, que é colocar o limite de tempo de uso, né? Então, no primeiro momento, eu fui lá, coloquei 1 hora para o Instagram, só que quando dá essa 1 hora, apesar de ele bloquear o aplicativo, ele te dá a opção de acrescentar mais 15 minutos ou de ignorar o limite por dia. Então, muitas vezes eu acabava caindo nessa armadilha.
Às vezes acontecia de dar certo, né, de dar o tempo e eu não, beleza, é isso, não vou mais usar hoje. Mas muitas vezes dava, eu falava, não, mas 15 minutinhos, ou quer saber, ignora por hoje. Num segundo momento, eu vim aqui pro YouTube e comecei a pesquisar, né, como diminuir o meu tempo de uso das redes sociais. E eu encontrei um vídeo que até me ajudou de certa maneira, que era um cara falando sobre uma técnica de você, toda vez que você percebesse que você estava indo abrir algum aplicativo, você se questionar o porquê você está indo fazer aquilo, né? Então, é lógico, né? Isso traz uma necessidade de autopercepção muito grande, que é importante, porque para eu conseguir diminuir esse uso, eu também preciso entender como ele acontece, né? Então, isso foi uma coisa super importante, porque toda vez que eu percebia que eu estava indo abrir o aplicativo, vinha esse questionamento, peraí, por que eu tô indo fazer? Eu tô indo matar o tédio? Eu tô indo porque eu quero mandar uma mensagem para alguém? Eu tô indo porque realmente eu quero me entreter? Isso faz muita diferença. Só que, lógico, não foi o suficiente, porque, não, hoje eu tô aqui só querendo me entreter, quer saber? Aí eu entro, fico e acabava passando muito mais tempo do que eu gostaria. Isso tudo foi trazendo pra mim um sentimento de esvaziamento mesmo. Quanto mais tempo eu passava ali nas redes, né, embora já tivesse diminuído bastante, isso trazia uma sensação de vazio, porque eu não queria estar ali, era muito mais pela questão impulsiva, por todas as outras coisas que a gente falou, né, como, por exemplo, o FOMO. Poxa, mas se eu sair daqui, eu vou perder essa captação de pacientes, então eu não posso não estar aqui, ou eu vou perder as novidades que estão acontecendo. Enfim, tudo de uma forma bastante imperceptível, porque era uma coisa de certa maneira inconsciente, né? Eu não percebia de forma tão clara tudo isso que estava acontecendo, além do incômodo muito grande de querer diminuir esse tempo de uso, de usar com mais inteligência. Ô, meu anjo, tudo bom, meu querido? E o nosso estagiário mais uma vez está aqui. Enfim, isso acabou não sendo suficiente para eu conseguir utilizar com essa inteligência da forma como eu gostaria. Inclusive, a criação desse canal surgiu desse processo todo, porque foi uma alternativa que eu encontrei para continuar falando sobre psicologia sem ter que estar tão presente lá no Instagram, que acaba sendo uma troca muito diferente do que a gente tem por lá, né? Aqui é uma coisa muito mais completa, muito mais complexa também, e lá acaba sendo aquela coisa mais superficial, né? Menos densa. Porém, contudo, entretanto, o que me ajudou de fato a hoje conseguir usar muito menos, ou quase nem usar, na verdade, essas plataformas, esses aplicativos, foi ter apagado os aplicativos do meu celular, porque assim me obrigou a romper com esse ciclo de dependência. E por mais que soe pesado falar dependência, é muito importante que a gente admita, que a gente assuma, porque se existe esse uso, de certa forma, impulsivo, é sim um ciclo de dependência. E nesse momento que eu resolvi apagar os aplicativos, eu tinha feito meio que uma promessa para mim mesma que eu ficaria 30 dias ali com os aplicativos apagados, mas que eu poderia usar apenas pelo computador para eu perceber como eu me sentiria e como que era de fato essa minha relação, né? E cara, foi tão assustador porque num primeiro momento, principalmente na primeira semana, muitas vezes eu pegava o celular para responder paciente ou responder alguém no WhatsApp, eu fechava e automaticamente o meu dedo já clicava ali onde ficava o aplicativo do Instagram, que era o aplicativo que eu mais usava na época. E quando você apaga aplicativos do seu celular, normalmente o aplicativo que está do lado vem para onde estava o que você apagou, né? E era o meu aplicativo do banco. E, cara, toda vez eu abria o aplicativo do banco, eu falava, cara, o que eu tô fazendo? E foi assim que eu fui tomando um pouquinho mais de consciência do quanto a gente acaba abrindo o aplicativo de forma automática. Às vezes a gente nem sabe o que a gente vai fazer lá, é só porque se torna um rito, né? Assim, fechei esse aplicativo, ou peguei o celular, ou tô entediada, acabo abrindo ali. E isso foi uma coisa que iniciou ainda mais essa compreensão mesmo sobre como funcionava isso tudo pra mim. E cara, se você também tá passando por isso, de já ter tentado várias coisas e ainda assim ter voltado a passar mais tempo do que você gostaria, isso faz parte, né? Como a gente falou ali atrás no vídeo, as redes são estruturadas dessa maneira. Então a gente precisa de muita atenção, muita autopercepção para que a gente não volte para os padrões antigos. E no fim, o que eu gostaria de te propor, que é o que está funcionando comigo hoje, que é o que revolucionou a minha forma de utilizar essas redes, e inclusive hoje me faz até nem ter tanto o desejo, né? Eu acabo estando mais por lá para poder ter essa troca, esse contato com os meus pacientes e com alguns amigos que eu só fico sabendo da vida por lá, é apagar os aplicativos todos os dias, o tempo todo. Como que isso vai funcionar? Você tá lá, você tem o seu aplicativo, né, ou os aplicativos que você gosta de usar,
e agora você resolveu que você quer usar, né? Agora você quer se permitir, ou agora você quer entrar lá para postar alguma coisa. Você baixa ele, abre lá, faz o que você tem para fazer. A hora que você fechar, ao invés de você só fechar e deixar o celular lá, você apaga o aplicativo. Porque numa próxima vez que você quiser utilizar, você vai ter que passar por todo esse processo de baixar de novo, e isso acaba te fazendo ter que pensar mais uma vez se é isso mesmo que você quer naquele momento. E essa dica prática funciona porque te obriga a trazer ainda mais consciência para o seu uso. Porque se toda vez que você resolve fazer alguma coisa, como postar ou só rolar o feed para se entreter mesmo, você tem que acessar a loja ali de aplicativos do seu celular, já te faz ter que pensar, peraí, mas por que eu tô indo fazer isso agora? Meio que tira de você aquela coisa do uso impulsivo, né? Que você só vai ali de forma automática sem nem saber o porquê, como eu comentei com vocês que eu percebi que acontecia, né? Que fechava um aplicativo ou mesmo pegava o celular só para ver a hora e quando via já estava lá rolando no Instagram um tempão. E uma dica bônus que eu gostaria de deixar para você é que além de tentar fazer esse processo aí de baixar e excluir o aplicativo várias vezes por dia, seria pelo menos se desafiar a ficar ali 7, 14 dias sem, para você perceber como você se sente, não só com a falta disso, mas com todas as atividades mesmo do seu dia, em relação a esses sintomas que a gente citou lá atrás, como ansiedade, falta de foco, ou mesmo a falta de tempo que às vezes a gente percebe que nos acomete por conta dessa questão. E caso você tenha o desejo de fazer um detox digital, mas não sabe muito bem por onde começar, eu lancei um e-book uns dias atrás que se chama Conexão Offline, um detox digital em 14 dias. E esse e-book surgiu de um projeto que eu elaborei com pessoas que tinham o interesse em fazer esse detox, né? Então foi um cronograma de 14 dias, eu juntei ali 20 pessoas e a gente conseguiu fazer isso juntos e foi tão especial que acabou se tornando no e-book. Lá você vai encontrar desafios, reflexões, dados científicos e muitas outras coisas para te ajudar nesse processo. Então eu vou deixar o link na descrição caso você tenha um interesse. Bem, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que essa dica te ajude nesse processo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!